paróquia, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje mais um sábado, mais um final de semana. Que esse final de semana seja abençoado para cada um de nós. Que a semana que se inicia será a partir das 0 horas, seja de bênção, de vitória, em todas as nossas vidas, com muita saúde e paz. Eu agradeço mais uma vez, quero agradecer vocês pelas mensagens, pelo apoio que vocês me dão, me seguindo, compartilhando, e que Deus abençoe. Vamos começar mais um vídeo, irmão. Assim, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por uma semana que termina, obrigado pela semana que se iniciará. Obrigado por nós levantarmos todos os dias, Pai, para podermos, Pai, ver o sol refletir, Pai, a nossa vida, o que fizemos de certo e de errado. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sei que minhas iniquidades, Pai, entristece teu espírito, Pai. Peço também perdão da minha casa, perdoa minha parentela, Pai, que temos entristecido teu espírito pelas nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do Salmo 117, versículos 1 e 2. Fala também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 23, que seja feita a tua vontade, não a nossa. O Senhor quer falar e não que nós queremos ouvir. Precisamos, Pai, aprender cada dia mais de Ti, Pai. Também precisamos seguir e obedecer a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus também. Irmão, o livro do Salmo 117, versículo 1 e 2, é o menor versículo do menor Salmo. São só 2 versículos mesmo. Louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os povos. O salmista nos ensinando que devemos louvar o Senhor em tudo, pela grandeza, pela bondade, pela misericórdia dele, e todos nós, todos os povos, todas as nações, temos que dar louvor ao Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é misericórdia, Ele é misericordioso. Versículo 2, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai o Senhor. A verdade, ou seja, a palavra do Senhor, ela é para sempre. A justiça do Senhor, ela é para sempre. A bondade dele, a misericórdia dele, a longanimidade dele é para sempre. Que estende de geração em geração. E a todos que o temem. Esse é o Salmo 117, versículo 1 e 2. É um salmo muito pequeno, só 2 versículos. Mas que diz tudo, né? A grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus. E o nosso dever de louvar, engrandecer e bendizer o nome desse Deus que é longânimo, benigno para conosco. Vamos lá agora para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 23. O livro de Ezequiel, no capítulo 23, fala de Aolá e Aolibá, são 2 meretrizes. Ele comparando o povo de Israel a essas 2 meretrizes. Eu não sei como foi tirado esse nome, nem por que a Bíblia não fala. Mas Deus fala, compara ao povo de Israel a 2 meretrizes, Samaria e Israel. Ela compara que Deus tirou eles do Egito. Eu vou ler para a gente ver se a gente entende melhor. O Brasil dá para passar melhor para vocês. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres que deu a mesma mãe. Esta se prostituiu no Egito, prostituiu-se na sua mocidade, ali for apartado o seu seio, e ali for apalpado o seio da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, mais velha, e Aolibá, sua irmã. Sua irmã, ora minha, tiveram filhos e filhas. Quanto ao seu nome,
Samaria ao lar e Jerusalém ao libar. São povo que Deus tirou do Egito. Lá elas se escravizaram, elas prostituíram Samaria e Israel. Se prostituíram, contaminaram com as coisas do Egito. O que fazia-se no Egito, eles fizeram o povo de Deus. Deus tirou eles da prostituição. Essa mensagem serve para mim e para você. Quando a gente estava no Egito, não conhecia ainda a palavra do Senhor, a gente era desobediente, né? Nós no mundo a gente se prostituía com ídolos, nós homens, né, e os prostíbulos, aquelas coisas que o mundo faz, né? E aqui Deus compara nós como uma prostituta, que deixamos de seguir o Senhor para seguir os caminhos tortos desse mundo. Deus tirou o povo dele do Egito, desse mundo de perdição, e trouxe para um lugar santo. Tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida. Ele compara o povo de Israel como uma vinha que ele plantou. Mas no decorrer desse tempo, eles se prostituíram com as nações que passaram por ela. As nações que Deus destruía, eles sempre estavam se contaminando com ela. Nós temos essas passagens na Bíblia onde se contaminaram com os ídolos das nações, se prostituíram de toda forma. Seguia a outros deuses, o que não era da vontade do Senhor. Não foi o plano que Deus lançou para nós, o povo dele, o povo escolhido, a geração eleita. Que a gente voltasse novamente a fazer as coisas erradas, voltasse a fazer a vontade desse mundo. Mas que nós, como a vinha, como povo, desse frutos bons. Mas a palavra continua falando que nós damos frutos maus, frutos degenerados, ou seja, frutos estragados. Porque mesmo estando na casa do Senhor, a gente sai para fazer as coisas desse mundo, a gente nos apega, mente. Mas o que desagrada do Senhor? A gente se prostitui com as imagens, com as festas. Deus comparando nós com essas duas, ao lá e ao libar, Samaria e Jerusalém. E mesmo sair Deus tirando do Egito, levando para uma terra perto, terra que manda leite e mel, eles continuaram voltando para as imundícias do Egito, continuaram fazendo desagrado do Senhor, continuaram se prostituindo. Jesus, a palavra fala, através de Ezequiel, que elas não foram nem como uma prostituta, elas foram como uma adúltera. A prostituta, ela recebe dinheiro para ficar, está na Bíblia, não sei o que eu estou falando. A prostituta recebe dinheiro para ficar para vendendo seu corpo. E a meretriz, a adúltera, ela dá presente. Quem você, que já fez parte desse mundo, eu já fiz, que não já passou por isso. Quando a gente andava por caminho torto, é onde eu falo, quando eu aceitei Jesus, eu não bebia, não fumava, não usava droga, mas eu tinha meus erros. Eu ia aos prostíbulos. E quantas vezes nesse tempo meu no mundo, quantas vezes eu pagava nos prostíbulos. E quantas mulheres, onde a gente viola um dos mandamentos do Senhor, não cobiçar a mulher do teu próximo. Quantas mulheres casadas iam se oferecer a mim e me davam presentes. Essa é a adúltera, que ela não recebe dinheiro, ela paga.
Então, é o que Deus está falando das duas meretrizes, ao Lá e ao Libá. Que Deus compara elas duas meretrizes. Que ao invés dela receber, ela paga os seus prazeres. Agora, como que elas pagavam? Elas trocavam Deus pelos prazeres do mundo. Trocava Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus, pelas prostituições do Egito, pelos ídolos do Egito, ou seja, do mundo, das nações que elas passaram. Ela trocou Deus pela queimar seus filhos nos altares dos demônios. Trocava Deus pelos ídolos, pelos altares nos bosques. Então ela estava pagando um preço muito caro, essas prostitutas. Pagando com a sua alma, se vendendo, abandonando Deus e vendendo a sua vida, a vida dele por um ídolo, sacrificando os próprios filhos aos demônios. Então ela estava pagando para ter os prazeres no mundo. Quantas pessoas hoje, no mundo, que troca as bênçãos de Deus, vendendo a si mesmo, seus bens, aos demônios para ter riqueza. Meu avô morava numa fazenda no interior de São Paulo, que trabalhava para o homem lá, e ele, a família dele, ele trocou Deus pelos demônios. Ele fez um pacto e ele enriqueceu rápido. Mas o diabo, ele dá com uma mão e toma com as duas. Ele não dá, né? Ele fica ali, é dele, ele toma. Então, ele enriqueceu muito, cresceu. Ainda tem gente da família dele na Terra. Essa época que eu falo é muito antiga. Eu era muito criança, eu lembro meus avós falar isso. E por último, eu tive a notícia que ele morreu. Essa pessoa que fez o pacto, ele morreu quando descobriu que ele estava todo sumido de bicho dentro de um quarto, sozinho na casa. Ele enriqueceu. E toda essa família, pelo que eu vejo falar, ela tem essa maldição. Assim, a maldição do mundo. É a maldição quando a gente troca Deus pelas coisas desse mundo. Nós vendemos o nosso direito de ter herança quando Jesus voltar na terra prometida, não sei, na Nova Jerusalém. Nós trocamos esse direito, vendemos a nossa liberdade, a nossa salvação, por prazeres aqui na terra, por bens materiais, para ter riqueza, para ter fama. Se você procurar olhar direito quantas pessoas que têm fama, quantos famosos, que se venderam aos demônios. Assim Deus está comparando o povo de Israel, Samaria e Israel. Deus tirou do Egito e eles, mesmo na terra, se venderam aos demônios. Trocaram Deus pela prostituição dos bens desse mundo. Trocaram Deus por prazeres que passam depressa. O prazer de nós termos Deus na nossa vida. Ele é infinito. Porque nós recebemos de Deus a promessa de subir quando Deus vier buscar a igreja. E morar na cidade mais rica do que essa aqui, feita por Deus. Uma cidade que você não vai ter gasto nenhum. Vai ter só alegria, não vai ter pranto. E nós tocamos pelos prazeres dessa terra. E ter bens na terra, ou seja, nós juntamos bens na terra e deixamos
a nossa alma e vamos deixar a nossa alma perecer no fogo eterno. É quando nós tocamos Deus pelas imagens, tocamos Deus pelos demônios. Isso não é novo não, meu irmão. Desde que existe terra, o homem troca Deus. Lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aquele homem que enganava o povo com artes mágicas, até que ele conheceu Deus. Nós vamos ver também aquela jovem que era usada por um espírito maligno, ela adivinhava pelo demônio e dava muita riqueza aos seus senhores. Então a Bíblia é cheia de ensinamento aonde o diabo dá e toma. Deus dá e é nosso. Irmão. Deus deu essa terra para desfrutar, mas enquanto nós vivemos aqui, ela é nossa. E Ele tem uma promessa eterna para nós. Que nós não venhamos de prostituir e vender o nosso direito de cidadão no céu por momentos de alegria, por momentos de felicidade aqui na terra. Esses momentos nós temos na presença do Senhor. Quando nós estamos cultuando, na reunião em família, no passeio, desde que nós não estejamos fazendo nada contrário ao ensinamento do Senhor. Nós estejamos cumprindo, ouvindo e seguindo, obedecendo os estatutos e mandamentos que Deus deixou para nós. Então, irmão, essa é a comparação que Deus faz do povo de Deus, de mim e de você. Ele nos tirou da escravidão do pecado, colocou na casa dele. Estamos guardados por anjos, estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos, mas muitas vezes nós viramos as costas para Deus e vamos nos prostituir com as coisas que nos convidam. Tem pessoas que deixam de estar na presença de Deus e vão para a obra de macumbaria. Quando eu falei lá de Atos dos Apóstolos, o homem, essa mulher, aquela jovem, o homem que exercia arte mágica, ele era dessa seita. Não estou falando contra ninguém, mas é a Bíblia que nos mostra que o espírito do engano, quando a gente vende para o espírito do engano, nós somos fadados a morrer, a ir para o fogo eterno. A nossa alma não tem salvação. Está na Bíblia, não sei o que fala. Versículo 22, a seguir, o castigo das duas meretrizes. O castigo daqueles que deixam de seguir o Senhor para seguir a vontade, fazer a vontade desse mundo, para se vender aos demônios. Por isso, a Olibar, assim diz o Senhor: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais te têm apartado a tua alma, e eu estarei contra ti de toda parte da terra, em derredor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus, de Pecó, de Sur, de Cor, todos os filhos da Síria com eles, jovens, cobiçosos, jovens, capitães, magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas, rodas, e com multidão de povos, e baterão contra ti ao redor dos pavilhos, escudo, capacete, e porei diante deles juízo e julgar-te-ão segundo seus juízos. Agora Deus está falando para ele, o povo de Israel, que ele vai levantar contra eles os babilônios, os assírios, para julgar, para escravizá-los, para separar o que é de Deus do que é do mundo. E essa profecia do profeta Isaías, ela é para nós. O anticristo está aí para reinar.
E Deus vai separar o que é dele e o que não é dele. E o anticristo vem com juízo. Como a Babilônia veio, os assírios, aquelas terras veio com juízo para escravizar o povo de Israel. Assim é no dia de hoje. Eu não estou causando terror a ninguém. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Não é eu, não é de mim, é a Bíblia que nos ensina. Por isso, muitas vezes, quando a palavra é um pouquinho mais de açoite, mais para conserto, eu leio mais, que é para entender que eu não estou falando nada de mim mesmo, estou falando o que está na Bíblia. São juízos de Deus, promessas de Deus. É grande esse capítulo, e às vezes é difícil para a gente entender, para a gente interpretar. A palavra é essa, né? Ninguém pode mudar. Eu não posso mudar o que Deus escreveu. Tem interpretação. E eu peço ao Senhor que, na hora, que Ele me dê a interpretação correta, para mim não fazer nada que for da vontade dEle. Então que nós não sejamos como o povo de Israel, que Deus tirou da escravidão e se prostituiu durante o tempo, a passagem no deserto, eles se prostituíram. Quando Deus colocou eles na terra, no lugar prometido, eles continuaram trocando Deus por imagens, deixando de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do mundo. Somos nós. Não pode religião. Quando a gente confessa Jesus, da vontade de Deus, seja com a denominação for. Eu não sei como é a doutrina católica, já frequentei muito pouco, não sei como é a outra doutrina, mas a doutrina cristã evangélica deve ser, toda a doutrina deve ser igual. A doutrina dos apóstolos, eu vou falar então da doutrina dos apóstolos, é afastar de todo mal, obedecer ao Senhor, batalhar para tirar as almas da escuridão, tirar do pecado, levar as pessoas até perante o Senhor, para que todos confessem Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Porque antes da gente aceitar Jesus, já nos aceitou. Ele já nos escreveu nosso nome no livro da vida, agora falta nós fazermos um conserto. Até Jesus era a circuncisão, né, da carne. Botava o prepúcio, era a circuncisão, era o sinal do povo estado com Deus. Depois de Jesus, não faz parte, agora nós estamos na graça, não é mais a circuncisão. É a circuncisão do coração, arrependimento e confessar ao Senhor como seu único Salvador. Entregar a nossa vida a Ele, para que direcione o nosso passo. Essa é a doutrina dos apóstolos, a doutrina que nós seguimos. Eu sei, todos aqueles que confessam o Senhor, a doutrina é a mesma, a doutrina dos apóstolos não muda. E se nós mudamos, se nós mudamos a doutrina dos apóstolos, seguimos a doutrina que é mais fácil, nós fazemos parte, a gente que muda, do livro de Ezequiel, no capítulo 23. Que Deus abençoe, vamos orar, o tempo acabou. Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoar nossas ofensas e nosso perdão, se estiver ofendido, não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a glória, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. No final de sábado abençoado. E um domingo cheio e a semana cheia da presença do Senhor. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.